Opa, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda ao nosso mini curso de limpeza energética e proteção espiritual, onde aqui nessas aulas você vai aprender todas as ferramentas que precisa para tirar a negatividade, as sombras, os bloqueios, os pesos, magias de sombras, até mesmo obsessores espirituais da sua vida, da vida da sua família, do seu ambiente de trabalho, da sua casa e de onde mais você assim desejar, porque é um curso, um mini curso verdadeiramente empoderador, que vai te ajudar a manifestar uma vida cada vez mais com leveza, com amor, com plenitude, graça e felicidade consciente. Meu nome é Murilo, eu sou terapeuta holístico e sou sacerdote de Melquisedeque, e ao longo desses anos venho ajudando diversas pessoas a se libertarem das sombras, das obsessões espirituais, dos bloqueios e do sofrimento no modo geral, e manifestarem uma vida cada vez mais leve, com cada vez mais amor. Então, na aula de hoje, você irá aprender o que são obsessores espirituais, você vai entender um pouco mais sobre os seres do astral e vai aprender a identificar quando você tem algum bloqueio, quando você está passando por um processo obsessivo, e também vai aprender a identificar aonde surge o sofrimento, ou seja, muitas vezes as pessoas sofrem, mas não sabem por que está triste, e aí isso é um banquete para a obsessão espiritual. Então, nessa aula você vai conseguir identificar os mecanismos que fazem com que você adoeça, com que você sofra, com que você fique angustiado e baixe as suas vibrações. Por quê? Definir é limitar. E uma vez que você define aquilo que está te fazendo mal, você consegue transmutar isso em luz, em amor, em leveza e em glória. Então, se você está tão empolgado assim como eu para participar dessa aula, então já curte o vídeo e segue o meu canal. E para começarmos então a trazer o conteúdo, é importante a gente entender o que é um obsessor espiritual. Então, independentemente da sua crença espiritual, vamos entender o seguinte: nós estamos aqui encarnados e as pessoas eventualmente, em algum momento ou outro, morrem, fazem a passagem, só que a vida não acaba, e você já sabe disso, você já sente isso, né? Só que o que acontece? O corpo físico se degrada, mas às vezes as pessoas que ficam em existência no sentido de espírito, de alma, de essência, não concordam com o seu desencarne, não querem desencarnar, ficam presas ao corpo e presas à vida material que tinha, às vezes por preocupação com a sua família, às vezes com rancor ou mágoa de alguém, ou com um sentimento de vingança, ou um sentimento de possessividade, e esses sentimentos negativos não permitem com que as pessoas sigam adiante o seu trajeto espiritual para cidades espirituais de luz, e ficam presos num plano de sofrimento, num plano chamado, pelo espiritualismo, de umbral. Aqui podemos entender como inferno ou como umbral, ou seja, uma região pesada, densa. Mas onde é que fica umbral, Murilo? Ele fica aqui e agora, assim como os planos celestes, como os universos superiores estão aqui agora. Tudo é questão de frequência, tudo é questão de sintonia. Então pode ter uma pessoa do lado da outra, uma está em Valhalla, no céu superior, está com Deus Pai, com a Tikaina, com o Espírito Santo, com todos os anjos, e a pessoa do lado dela está nos ambientes mais densos, mais pesados, mais infernais, com um monte de obsessores, de seres de trevas em volta. Então, o que vai definir? A sintonia da pessoa. Portanto, é muito mais propício, é muito mais inteligente, é muito mais adequado que você busque sempre manter a sua sintonia lá em cima. Até porque o processo de obsessão espiritual acontece quando você baixa a sua sintonia, quando você abre brecha para esses seres chegarem. Então imagina que o ser acabou falecendo, aqui no plano físico, e a vida continua, ele não quis ir embora, ficou ali. Muitos desses são entendidos como espíritos perdidos, ou dito
encosto, né? Que fica na casa, que fica vagando por aí como um verdadeiro Walking Dead, sabe? Fica vagando por aí, só que como o ser fica num ambiente muito denso, ele precisa se alimentar. Nos planos superiores não existe alimentação, não precisa mais se alimentar, é só luz. Mas nos planos inferiores, muitas vezes os seres precisam se alimentar. Vamos pegar comida, não conseguem comer, eles acabam tendo que drenar a energia das pessoas. E a partir disso tem uma série de ciências negativas, trevosas, perversas, que foram desenvolvidas justamente por obsessores, justamente por magos negros, justamente pelos chefes das trevas aqui desse planeta e de outros planetas, para justamente aparelhar os seres humanos e até os espíritos para serem drenados, para terem a sua prana, ou seja, a sua energia vital, o seu ki drenado, e para que esses seres possam se alimentar. Inclusive é assim que as magias são colocadas, né? Então vamos supor que tá uma pessoa ali e ela tá reclamando de tudo, que a vida dela tá difícil, tudo bloqueado, tá reclamando, vibração lá embaixo. Um ser do astral, um obsessor, consegue sentir a energia dessa pessoa. E aí ele é atraído, semelhante atrai semelhante. Quando você está denso, quando está pesado, você atrai seres pesados, seres densos. E aí esse ser é atraído por essa pessoa, né? E aí ele vê, olha só, o ser chega no local e ele passa um radar, assim, né? Vamos dizer assim, um scanner na pessoa e ver aonde é o ponto mais fraco dela. Então vamos supor que ela está reclamando porque está falido, porque o trabalho não flui, e aí o ser identifica que é ali que é o pontinho, e o ser chega e começa a falar, teu trabalho não dá certo, você vai ser demitido, você não vai conseguir pagar suas contas, e aí a vibração da pessoa vai caindo cada vez mais e acaba bloqueando os chakras. Murilo, o que é chakra? Chakras são pontos de energia. Nós temos 7 principais ao longo do nosso corpo, né? Os chakras ligam o corpo físico com os outros corpos mais sutis, corpo etérico, astral, mental superior, búdico e espiritual, e os demais, né? Mas, então, você identifica onde é o lado mais fraco da corda, e aí acaba bloqueando, o chakra fica bloqueado, e aí o ser coloca dispositivos, coloca chips, coloca muitas vezes magias. Isso quando é um ser que acaba chegando no campo da pessoa. Mas existem as ditas obsessões espirituais, que é, vamos supor, quando um ser fica te perseguindo, quando um ser é pago, digamos assim, para te perseguir, porque é feito um trabalho de magia de sombras, um despacho, alguma coisa desse sentido, e esse ser começa a perseguir a pessoa com um fim. Depende do fim, pode ser para amarrar a pessoa na outra amorosamente, que é uma magia de sombra terrível, ou então para acabar com a vida financeira, ou então, enfim, N motivos um ser pode perseguir. Só que quando esse ser está perseguindo, ele vai com mais sangue nos olhos ainda. E como que esse ser vai ter acesso à pessoa? Quando a pessoa permitir, quando a pessoa vibrar na sintonia desse ser. Então, quando esse ser tem acesso à pessoa, ele começa a colocar chips, começa a bloquear os caminhos, começa a trazer uma negatividade tremenda. Aí a vida não vai para frente, aí compra uma coisa, estraga outra, dá um passo para frente, 2 para trás, queima coisa em casa, briga com todo mundo, tudo começa a dar errado. Por quê? Porque essa pessoa se permitiu estar nessa sintonia nefasta, nessa sintonia negativa. Por isso que é muito importante o vigiar e orar. Então, quando a pessoa está percebendo, está na presença, consegue perceber o que está acontecendo contigo, a pessoa vai entender, eu estou me sentindo mal, mas por quê? Da onde que veio isso? Eu conversei com fulano, e depois que eu conversei, eu comecei a me sentir mal, mas essa energia então não é minha, essa energia é do fulano, então sai daqui. Por isso que quando você toma consciência do que está acontecendo contigo, você consegue transmutar todas as sombras, todas as energias negativas. Portanto, você não abre brecha para esses seres, porque esses seres vão entrar em contato contigo quando, como eu falei, você permitir. E se você está numa vibração muito mais sutil de amor, de glória, de gratidão, de leveza, de plenitude, o ser pode até tentar chegar até você, mas não vai ter acesso a ele. Você vai estar nessa sintonia e o ser vai estar aqui e não vai conseguir te alcançar, não vai conseguir drenar a sua energia ou te aparelhar com programações negativas e chips.
Mais uma coisa esse ser pode fazer, que é o que? Mandar uma telepatia. Ele pode tentar te induzir a baixar a frequência. Então, do nada, surgem pensamentos negativos na sua mente e você não sabe de onde veio, e quando vê, você baixa a sua vibração. Muitas vezes você nem percebe que está tendo esses pensamentos negativos porque não está na presença. Então, aqui, ó, definitivamente, a alta frequência mantém todos os obsessores longe. E mais do que isso, estar na presença faz com que você perceba quando chega um pensamento negativo, você identifica que não é seu, e aí sim consegue transmutar em luz. Você está ali, eu não devia ter feito aquilo, por que eu fiz? Opa, onde é que você vai? Eu sou a manifestação do amor divino no aqui e agora. E aí você acaba transmutando essa energia. Então, a partir de agora, você já sabe, eu vou te trazer aqui essa dica maravilhosa. Sempre que você pensar, você sentir ou você proferir algum pensamento, algum sentimento, algo trevoso, algo negativo, de reclamação, de briga, de inveja, você pega e substitui imediatamente. Assim que você torna consciente, você substitui. Claro, às vezes você fala uma coisa, não tem como voltar atrás da fala porque você já falou, mas você pode jogar uma luz em cima, como por exemplo, aquela minha amiga é uma ridícula, ela não vale nada. Opa, não, calma aí. Ela é manifestação de Deus no aqui e agora, e eu sou grato por ser amigo dela, por ser amiga dela. Então percebe como joga uma luz em cima e transmuta toda a experiência. E além disso também existem os ditos magos de sombra, magos de trevas, né, que são, vamos dizer assim, obsessores espirituais que estão mais densos, mais pesados, que conseguem desenvolver magias, dispositivos. Eles são realmente seres que não é legal trabalhar com eles, não é legal lidar com eles, mas aqui você vai aprender a banir todo esse tipo de ser dentro dessas aulas. Ai, Murilo, mas eu tenho medo de mexer com esse tipo de coisa. Fique tranquilo, você não vai precisar mexer com nada disso, você só vai entender o que é esse tipo de coisa, e uma vez que você entender, você vai levar suas vibrações e nenhum tipo de ser vai ter acesso a ti. Até porque esse tipo de ser, obsessores, espíritos perdidos, negativos, ou até mesmo magos de sombras, eles se alimentam da sua energia vital, das suas emoções e, sobretudo, do seu medo. Então, quanto mais medo você tem, mais poder você dá para eles. Logo, se acontece alguma coisa, meu Deus, estralou uma coisa na minha casa, meu Deus, é um bichão aqui, eu tô ferrado, você dá muita energia para essa pessoa, para esse ser, para essa entidade, e ela cresce. Então, quando acontecer algum fenômeno, quando você vê, será que tem um obsessor aqui? Você pega e já diz, não tem nada aqui, isso aqui é bobagem. Por mais que talvez tenha alguma coisa, você tira a atenção, você desfaz o poder que você deu para esse ser. Então, isso não é nada, é só o cupim, é só um estralo na estante, não é nada. Minha vida é abençoada, eu sou guiado por Deus, pelos anjos e pelos seres de pura luz. Você já eleva a sua vibração e o ser não vai ter mais acesso, porque ele não vai conseguir te invadir energeticamente. Então você não dá nenhum poder para ele, ele tira toda a atenção que você dá. Ai, Murilo, mas eu abri a porta da minha casa e tinha um despacho ali com um sapo com a boca costurada com meu nome dentro. Você diz, olha só essa coisinha aqui, deixa eu tirar daqui, porque com certeza não é para mim e com certeza não tem poder nenhum contra mim. Por que eu digo isso? Porque a força de vontade é a maior arma que você tem, é a maior arma do mago, da magista, né? de quem trabalha com as energias. E todos nós somos energias, todos nós trabalhamos com as energias, mesmo que não conscientemente. Então, uma vez que você tem a força de vontade, você não permite que isso chegue até você, pronto, essa coisa não chega. Isso com obsessores, isso com magias, mas também com doenças. Uma vez que você não se permite mais adoecer e coloca sua força de vontade focada nisso, você nunca mais adoece. Eu vou dar o meu exemplo. Eu nunca fico doente. Por quê? Porque eu não me permito. A partir do momento que eu percebi que eu não precisava mais ficar doente, eu não fiquei mais e eu não me permito ficar. Então, se dá, vamos supor, qualquer dorzinha na garganta, pode sair daqui, você não faz parte de mim. Eu sou a manifestação da saúde de Deus no aqui e agora. Então, percebe? Qualquer sombrinha que tem, joga uma luz em cima que é transmutada
imediatamente. E claro, também tem uma coisa muito importante para falar, que não são obsessores, não são magias, não são magos de sombras ou até mesmo espíritos perdidos. Então, o que não são obsessores são auto-obsessões. Como assim? O que é uma auto-obsessão? É uma obsessão sua consigo mesmo. Talvez vinda de crenças limitantes, talvez construída por ti. Então, às vezes, o que acontece? Quando você fica vibrando muito em uma emoção, em um sentimento, vamos supor que sua namorada, seu namorado te deixou, não quis mais ficar contigo, e aí você fica na sofrência, meu Deus, ela me deixou, ela me abandonou, eu tô sozinho, eu não consigo ficar sozinho, e aí você fica vibrando esse tipo de coisa, e vibra tanto que acaba se formando uma larvinha astral, acaba se formando, digamos assim, uma forma pensamento. E essa forma pensamento é uma forma pensamento semiconsciente que fica drenando as suas energias. Às vezes, nos ambientes, tem muitas formas pensamento. Vamos pegar em bares, sei lá, em motel ou alguma coisa desse sentido, que as pessoas vão em determinados lugares só para vibrar um certo tipo de energia, fica cheio de formas pensamento nas paredes. E aí a pessoa chega lá super faceirinha e acaba vibrando naquela energia, e quando vem essa forma pensamento drena a energia e fica acoplado nela. Isso acontece muito, como eu falei, em bares, em motéis, em prostíbulos, em locais que acabam vibrando uma energia mais densa. E sem falar que esses ambientes estão cheios de obsessores, cheios de seres que acabam drenando energia. Vamos supor em um bar, né? Em um bar você chega lá, tem muitos espíritos desencarnados que eram alcoólatras, e aí acabam frequentando esse ambiente para drenar a sensação de beber álcool das pessoas que estão ali. E muitas vezes as pessoas vão embora e vão ser acompanhadas, porque esse ser sabe que essa pessoa vai tornar a beber. Isso também em ambientes com drogas, em ambientes com energia sexual muito densa e qualquer tipo dessas questões mais densas, não é? Então existem também, como eu ia falando, né, essas formas pensamento que também podem ser transmutadas, podem ser retiradas do seu campo, e aqui dentro desse curso você vai entender profundamente como retirar esse tipo de energia desqualificada nas próximas aulas. Tá, Murilo, mas e o meu sofrimento, e a minha angústia, isso que eu sinto, que eu acabo sentindo de uma forma ou outra? Como que eu identifico para retirar de mim? Então agora vamos falar sobre isso. Então, o que é o sofrimento? Buda já falava muito sobre isso, né? Que a dor existe, mas o sofrimento é uma opção. Então, a forma como você lida com as situações varia muito de pessoa para pessoa, varia muito da ótica, do filtro que a pessoa utiliza para reagir à situação, não é? Então é sempre bom estar em gratidão, estar na gratidão, melhor dizendo, né? Se sentindo grato, por mais que seja alguma situação desafiosa, desafiadora que aconteça contigo, você pode jogar uma gratidão. Vamos supor que tem uma goteira na sua casa, num chuvaréu ali. Você vê que tem uma goteira, você vai reclamar porque tem uma goteira? Não, você vai ver gratidão por eu ter uma casa. Porque por mais que tenha goteira, eu posso me esconder da chuva. Né? Tem sempre motivos para agradecer. Então, quanto mais você agradece, mais leve você fica, mais longe de obsessores espirituais você fica. Mas uma coisa é importante, você ter claro para ti, claro como a água. O que acontece? Sempre que você está ali de boa, você está na sua energia. E aí vem um pensamento. E tudo começa por aqui, por esse pensamento. Como eu falei anteriormente, uma indução do ser, da energia que joga um pensamento. E aí, quando você não está na presença, quando você não está no aqui e agora, você está pensando no que você vai fazer, pensando no que você fez e esquece de estar na presença. Então chega o pensamento, você nem percebe o pensamento. E o pensamento já meio que remete a uma emoção. E já vira uma emoção. E aí você já começa a dar mais energia a isso.
E aí essa emoção que você percebe como sendo sua, que gera daquela lembrança ou enfim daquele pensamento, já vira uma sensação. E a sensação você já está sentindo no físico e aí acaba somatizando, tanto psicologicamente como fisiologicamente, uma doença, uma dor. É assim que todas as doenças surgem, todos os sofrimentos, inclusive psicológicos, emocionais, surgem com um pensamento que você dá corda para o pensamento. Mas Murilo, como eu evito sentir essa negatividade, me identificar com essa negatividade? Como eu falei, estando na presença, estando no aqui e agora. Murilo, como que eu fico na presença? Aqui dentro desse mini curso você vai ter a respiração Ein Sof, que é essa respiração que ajuda com que você limpe todos os pensamentos e consiga silenciar a mente. Mas também você vai conseguir, dentro desse mini curso, limpar a mente, como eu falei, e estar na presença. E uma vez que você estiver na presença, você vai elevando cada vez mais a sua vibração, se conectando com os seres de luz, de amor, com os seus guias espirituais, com os seus fractais superiores, com o seu eu superior. E uma vez conectado com o seu eu superior, não tem sombras que tenham acesso, porque você se identifica, aí sim, com a sua intuição e com o seu sentir. Murilo, como que eu vou me conectar com os meus guias espirituais? Como que eu vou me conectar com o meu propósito espiritual? Nisso tem o projeto Religar, esse projeto que eu já falei na aula anterior, né? Mas agora as inscrições estão encerradas. Você pode ficar me acompanhando que eventualmente em algum momento talvez eu abra as inscrições, né? Mas aqui dentro desse mini curso você também vai ter ferramentas para se conectar agora, que na aula anterior você já entrou em contato com a sua origem cósmica e cada vez mais você vai sentindo a conexão com a luz que você é. Tá, Murilo, você já falou sobre obsessores, mas então todo espírito é um obsessor? Não, existem espíritos de luz, espíritos que, vamos dizer assim, acabaram sua jornada terrestre e seguiram o seu caminho, seguiram a trilhar o seu caminho dentro da espiritualidade superior. São espíritos que não têm pendências aqui, que não têm remorso, que ficam muito mais leves, que é o que vai acontecer conosco quando nós, se viermos a desencarnar, vamos para os planos de luz, de amor, de glória, não precisar mais ficar num plano mais tão denso como o plano físico, né? Então, nem todo espírito é um obsessor. Existem os guias espirituais, existem os anjos, arcanjos, querubins, serafins, malaquins, né, ou fanins, que são seres ultraterrestres. Mas também, nem todo espírito que acaba drenando sua energia é um obsessor. Um obsessor, existe, vamos assim dizer, o obsessor e o espírito perdido, o encosto, digamos assim. O encosto é um ser que está no ambiente, que acaba drenando sua energia, que acaba te acompanhando, mas ele não tem nada contra você. Pelo contrário, ele está se alimentando através de você. Mas já o obsessor foi contratado por um mago de sombras para te perseguir, ou então ele já vem de outras vidas, de outras existências te perseguindo, e esse sim é muito mais perigoso, mas aqui você vai aprender a retirar esse ser do seu campo nas próximas aulas que eu vou te dar as ferramentas necessárias, tá bom? E claro, Murilo, por que eu tenho que tirar um obsessor da minha vida? Por que eu tenho que me livrar disso aí? Porque é isso que te causa sofrimento. Porque é isso que faz com que sua vida fique bloqueada. Porque é isso que faz com que você fique na lama, que fique nas sombras, que fique no umbral, que fique nos planos densos de consciência. E você não está aqui nesse plano, você não está encarnado aqui para sucumbir às sombras. Você está encarnado aqui para trazer a luz para o mundo, para ser a luz do mundo. E aqui dentro desse mini curso você finalmente vai ganhar e se empoderar das ferramentas que vão te ajudar a retirar os obsessores dos ambientes, da sua família e sobretudo de você mesmo. E por hoje vamos ficando por aqui. Gostou dessa informação? Comenta aqui se você já tinha esse conhecimento. Sou muito grato por você estar aqui. E não perca a próxima aula, que aí você vai ter muito mais ferramentas para se livrar das sombras e se conectar com a luz, se limpando espiritualmente e energeticamente. Gratidão e até a próxima aula. Tchau, tchau.